A Saber Viver Lisboa TV encontrou Karen, que precisa diariamente de cuidar dos seus pés. Olá Karen, como está? Boa tarde. Eu sei que trabalha aqui no Paredão de Cascais, portanto sei que precisa de cuidar dos pés. Porquê? Porquê, Karen? Eu médio 10, 12 horas por dia em pé. Então por isso tem que ter um cuidado especial dia a dia com os pés. Karen, quais são os principais cuidados que tem com os seus pés no seu dia-a-dia? O dia a dia que é hidratar e usar o calçado adequado. Durante o verão é sempre ortopédico. Sim, ortopédico, calçado ortopédico, sim. Os chinelos ortopédicos, hidratar e tratar das peles secas, as unhas, tudo. Sim. E quando diz hidratar, hidrata os pés no inverno também ou só no verão? Sim, não, é o ano inteiro. E é regularmente? Sim, Quantas vezes por semana? Que faz parte do dia a dia. Que eu faz parte do dia a dia. Eu trato dos pés, ela tira as peles e faz tudo. Depois, pelo menos uma vez por mês, faz o pedicure. Muito bem. E já alguma vez, já esteve, por exemplo, uma semana ou alguns dias sem ter esses cuidados e verificou as diferenças? Sim, se deixa durante os tempos. O que é que acontece? Para lá em casa perceberem o quão importante é tratar dos pés. É aquele dos calos dos pés, porque anda muito tempo de chinelo e as coisas então têm que ser sempre os calcanhares e o anfado do pé. Sim, exatamente. Sem aquelas cretas E no banho, no duche, tem algum creme, costuma também usar cremes específicos durante o duche? Não, ou é só com o sabão e tem uma esponja própria para as peles. Que é para esfoliar? Sim. Porquê é que os pés são importantes, Paula? É assim, é para manter o nosso equilíbrio, Nosso esqueleto. Sim, o peso todo. Mantém o equilíbrio do esqueleto, sim. É os pés. Sim. E no final do dia como é que se sente? Depois de trabalhar, se tiver cuidado dos pés, como é que se sente no final do dia? Ao final do dia não dói, se tiver cuidados essenciais, E que tipo? sapatos. Sim. Os sapatos Sim. é o principal. Sim. Eu acho que um bom sapato é fundamental. Mas é preciso serem ortopédicos? Não é preciso ser ortopédico. Portanto, confortável. Não é questão de tratar dos pés, há pessoas que podem tratar dos pés, há pessoas que não podem tratar dos pés, ir a manicure ou em casa, nós próprios tratamos dos nossos pés. E que tipos de cuidados tem, Paula, em casa? Para assegurar que... Além de lavar, tomar banho, lavar os pés, o creme normal. E é um creme hidratante para os pés? O creme hidratante para o corpo, que é o normal, não é para os pés, é o normal. E tem conhecimento que existem cremes mesmo específicos para os pés? Mas até então, se calhar, nunca sentiu essa necessidade? Não tenho dores que me façam pôr coisas específicas? Nem me seca a pele, nem nada. Claro, os pés, a minha pele está hidratada. Agora, a meu ver, o fundamental é o sapato. Sim. Que é a base. Postura é tudo. Exatamente. Há pessoas que não calçam bem, estão o dia todo, têm um sapato mau, faz doer o pé, faz não sei o quê, E portanto, os pés são a base de sustentação do corpo, não é? Do corpo. Ok. Pronto, Paulo, olha, muito obrigada. Muito obrigada pelo seu depoimento. A Saber Viver Lisboa TV vai hoje dar-lhe a conhecer a podologia e falar da sua relação com a saúde articular e óssea. Nós estamos com o Sr. Dr. Pedro Serra, que é especialista na área da podologia. É diretor clínico do Podocare, Centro Clínico do Pé, bem como vice-presidente da Associação Portuguesa de Podologia. Muito bom dia, Sr. Doutor. Bom dia, muito obrigada por nos ter recebido aqui no meio de tantas consultas, não é? Obrigado, prazer é todo meu, tenho sempre disponibilidade para este tipo de iniciativas. Muito obrigada. E a Saber Viver Lisboa TV, enquanto promotora de informação em saúde, agradece. Senhor Doutor, o que nos trouxe aqui foi de facto desejar conhecer melhor a podologia. Afinal de contas, como é que apresentaria a sua área de eleição, a podologia? A podologia é uma ciência na área da saúde, uma profissão recente que foi reconhecida
em 2014, através de um projeto de decreto-lei, e é definida como a ciência da área da saúde que se dedica à investigação, ao tratamento e à prevenção das patologias do pé e as suas repercussões no membro inferior e no organismo. Portanto. Muito bem. E dentro desse contexto, eu sei que tudo passa por uma consulta em que é efetuado o diagnóstico e que esse diagnóstico depois vai determinar qual a abordagem que o paciente vai ter com implicações na sua saúde, digamos, osteoarticular e óssea. Podemos dizer musculoesquelética até. Ok. De uma forma muito clara, a podologia então é uma profissão que se dedica ao estudo e ao tratamento do pé. Isso quer dizer o quê? Que o pé não pode ser subentendido como uma parte distinta ou independente do resto do corpo. Sim. Sendo a base de sustentação, e sabemos nós que é um complexo sistema constituído por 28 ossos, 33 articulações, 107 ligamentos. Sim. Na prática tem funções de estrutura, funções de suporte. Isso quer dizer o quê? Que cada vez que nós nos levantamos, caminhamos, não pensamos que temos pés, mas evidentemente eles estão a trabalhar. E o que acontece é que, e como diz o dito popular, que é só quando nos faz falta é que a gente sente realmente a falta dele. Então o que acontece é, quando o pé efetivamente começa a ter dores, o que acontece é que o paciente começa a alterar a sua postura. E ao alterar a sua postura, nós vamos também ver manifestações e alterações osteoarticulares ou musculoesqueléticas no resto do organismo. Vamos imaginar, por exemplo, um indivíduo que tenha uma coisa tão simples como a calosidade no pé, que se torna tão dolorosa que altera a forma como vai caminhando. O que é que isso vai provocar? Vai provocar que o paciente, obviamente, começa a mancar. Sim. E aquela alteração na forma como caminha vai fazer com que outras estruturas articulares, nomeadamente o tornozelo, o joelho e a anca, vão ser sujeitos a uma carga, a um stress muito maior. Ou seja, o que nós vamos perceber é que uma coisa tão simples e que poderia ser tratada com um desbrido mecânico, com um creme hidratante, acaba por ser muitas vezes fonte de um problema muito maior. Vamos imaginar esta história de um carro. O carro, se tiver um problema no pneu, começa a afetar também outras estruturas, claramente. Exato. E no pé acaba por ser assim. Quando se fala de alterações ortopédicas, nós falamos de alterações estruturais. Sim. Vamos dizer musculoesqueléticas, que envolvem músculos, ligamentos, tendões e articulações. Mais completo, sim. E o que acontece é que o pé está inerente a todo o membro inferior, que é o complexo mecânico. Aliás, na natureza, nós somos os seres mais eficientes, economicamente e energeticamente eficientes, naquilo que é o movimento em subestação, em dois pés. Existem outros animais que também conseguem andar, mas nós somos os únicos que conseguimos realmente andar, caminhar ou estar de pé, sem que isso represente significativamente um gasto de energia. Mas o que acontece é que tudo isso se altera quando existe uma alteração no pé. Quando existe uma alteração na base, pode evidentemente provocar outras alterações. Vamos pôr outro exemplo prático. Sim. Uma pessoa que tem uma perna mais curta que outra, que é um dos casos que muitas vezes nos recorrem à consulta. Se ter uma perna mais curta que outra, vai levar a que o peso esteja apoiado de forma assimétrica entre as duas pernas. O que é que isso vai provocar? Vai provocar que, com certeza, na altura da bacia ou da coluna vertebral, vai haver uma rotação do eixo do corpo, vai haver mais carga de um lado que do outro, e nós vamos perceber muitas vezes que o paciente se queixa de dores fortes nas costas, com lesões nas baixas lombares, em que existem hérnias discais, em que existem desgaste dos discos intervertebrais, e isso tudo é consequência de quê? Uma situação tão simples como o encurtamento de uma das pernas. E se nós pensarmos muito bem, não é o ovo de Colombo pensar que se fizéssemos uma coisa tão simples como equilibrar o tamanho dos dois membros, com uma palmilha, por exemplo, uma palmilha adequada, uma palmilha personalizada, nós íamos conseguir compensar a alteração, não precisamos de corrigir, íamos poder compensar a alteração de forma a que o paciente consiga evitar a carga que é sujeita por essa alteração. Vamos pôr outro exemplo prático. Sim. Um doente que esteja a usar óculos, não pensa que os óculos servem para corrigir a visão, servem para compensar. Exato. A palmilha vai compensar uma deformação que, a partir desse momento, deixa de ser causa do problema em si, porque deixa de ser uma
uma dismetria, uma alteração do tamanho, Sim. deixa de ser também uma alteração no stress ou na força aplicada em determinado membro inferior. Vai à causa, vai à raiz, se calhar. Não? De certa forma, mais importante do que tratar a consequência é procurar a causa e tratar a causa. Portanto, qualidade de vida. Eu acho que a podologia serve precisamente para isso. O podologista não é aquele que retira uma causalidade, é aquele que procura a causa da causalidade e procura compensar o mau apoio do pé, compensar a alteração na morfologia dos dedos do pé, e tudo isso o que é que vai fazer? Vai fazer com que mais facilmente se consigam evitar até as deformações osteoarticulares. Daí que a podologia muitas vezes trabalha em conjugação ou em equipa multidisciplinar com muitas outras especialidades. Ortopedia, reumatologia, fisiatria, a própria pediatria. Muitas das alterações ortopédicas do desenvolvimento da criança podem e devem ser corrigidas numa determinada fase ou idade do indivíduo. Exato. Ou seja, nós não podemos tentar corrigir um pé plano valgo, vulgo pé chato, quando o paciente tem 18 anos. Isso tem que ser corrigido em determinada altura. Da mesma forma, um desalinhamento do joelho com uma alteração que se chama valguismo ou varismo, que é a orientação do joelho, pernas arqueadas ou pernas a juntar joelhos, pode e deve ser corrigida durante o crescimento com a utilização de ortóteses ou palmilhas ou com a utilização de elementos de compensação que vão permitir precisamente evitar que de futuro se recorram, por exemplo, a intervenções cirúrgicas que são a única forma de corrigir mais tarde. Exato. Dr. Pedro Serra, queria lhe perguntar, já falou de alguns problemas que fazem com que as pessoas recorram à sua consulta, que outro tipo de problemas relacionados com o pé chegam aqui à consulta? Portanto, falou do pé chato, por exemplo, ou do pé plano, o pé diabético também é um... Também. A podologia, de certa forma, tem uma ação muito extensa, porque nós temos pacientes que são crianças, pacientes mais idosos, e daí que nós temos também, podemos dizer que um leque de patologias a tratar muito extenso. Vários tipos de... Alterações de pele ou alterações osteoarticulares. E, no caso de alguns indivíduos, que são aquilo que normalmente se denominam como pé de risco, que são, por exemplo, os doentes diabéticos, que têm associadas à sua diabetes problemas de circulação, de microcirculação e problemas de sensibilidade, chamado neuropatia, acabam por desenvolver lesões com um risco acrescido. Ou seja, quando nós falamos de pé diabético, imediatamente as pessoas começam a pensar em gangrenas, em úlceras, em amputações. Isso é a última situação, não é? Mas a realidade é que é muito mais fácil tratar, no sentido de evitar a lesão, do que precisamente depois de tratar a lesão. E como é que isso pode ocorrer, essa abordagem? Prevenir essa situação? A podologia tem uma ação preventiva e uma ação de tratamento. Claramente, aposta-se na prevenção, mas aquilo que nós temos que perceber é compreender que as lesões do pé diabético aparecem sempre associadas a alterações de apoio, alterações vasculares ou alterações de sensibilidade. Daí que a podologia normalmente segue, os podologistas devem seguir um protocolo, que é um protocolo de avaliação, em que normalmente se recorre através de instrumentos, como por exemplo um Doppler, que é um equipamento de avaliação vascular, monofilamentos de 10 gramas ou diapasão, que são outros instrumentos que servem para avaliar a sensibilidade. Dessa forma, quando se estabelece um protocolo de avaliação do doente diabético, conseguimos também determinar o risco que esse doente tem devido a desenvolver lesões. E o que acontece é que a podologia já está instaurada em alguns dos grandes hospitais do país, nomeadamente o Santo António no Porto, o São João, o Centro Hospitalar do Alto Ave, o Centro Hospitalar do Alto Minho. No Norte está mais... Quase sempre no Norte. O Norte nesse aspecto foi pioneiro, até porque a Universidade fica na Zona Norte, e daí que conseguimos perceber que existem muitos profissionais a trabalhar em centros hospitalares. E curiosamente o que nós percebemos é que nas últimas publicações de relatórios da Direção-Geral de Saúde, ou mesmo do Ministério da Saúde, acerca dos números de lesões, da taxa de morbilidade e também do número de amputações, nós percebemos que desde que os podologistas começaram a intervir, se conseguiu reduzir significativamente, através da prevenção e através de tratamento muito orientado e direcionado. Daí que... São boas notícias. Eu acho que sim, mas daí que acho que ainda estamos a meio ou se calhar nem a meio de uma guerra, de uma luta, que tem a ver também com o facto dos números de diabetes estarem claramente a aumentar a nível mundial e Portugal não é exceção nesse sentido. Exatamente. Mas, doutor... Os podologistas têm que intervir. Doutor Pedro, queria lhe perguntar, em relação ainda ao doente
um doente com diabetes, mas que ainda não tenha problemas no seu pé, prescreve ou aconselha esse doente a procurar a consulta para ver como está o seu pé e para fazer essa série de exames para ver qual é a suscetibilidade de vir a desenvolver o pé diabético, ou acha que só quando surge alguma indicação qual é a sua visão sobre esse... No caso da diabetes especificamente, o doente não pode esperar pela lesão. O que acontece é que as alterações de sensibilidade e as alterações vasculares fazem com que o doente não consiga reconhecer os sinais de alerta. Vamos pensar que se nos doer, nós achamos que alguma coisa está mal. Exato. Mas se o pé que fica ali numa extremidade tão longe, aliás, longe da vista, claro. Muitas vezes os doentes diabéticos têm outra alteração que é a retinopatia, ou seja, têm alterações de visão significativas. O que acontece é que se não se consegue ver, até pela própria fisionomia do doente, muitas vezes são doentes um bocadinho mais fortes, quase obesos, não conseguem chegar aos pés. E se ainda a agravar todo esse quadro não tem sensibilidade, nós conseguimos encontrar situações em que o doente recorre à consulta já com lesões que são dramáticas. Não pode acontecer isso. Não pode acontecer. E a única forma de fazermos isso é estabelecer um protocolo em que avaliamos o risco. Qualquer doente que é diabético, nomeadamente diabético diagnosticado há pelo menos 5 anos, deve ser sujeito a uma avaliação. Podológica, não é? Daí que muito do que isso se faz-se já nos serviços de endocrinologia também nos centros hospitalares, ou faz também nas consultas particulares ou em alguns centros de saúde. Isso quer dizer o quê? Que todos os doentes diabéticos têm como guideline procurarem uma avaliação. Da mesma forma que fazem uma avaliação da retina, para perceber até que ponto é que realmente a retina apresenta lesão, o pé também deve ser um desses alvos a avaliar. Por isso, muito antes da lesão tem que haver avaliação. Ok. E em relação ao pé chato ou o pé plano, portanto, as crianças, neste caso, que já tenham esse tipo de problema, portanto, devem ser acompanhadas logo precocemente para fazer uma palmilha, se calhar? É um bocadinho controverso, porque efetivamente alguns autores discutem se realmente é mais útil fazer uma correção a partir dos 2 anos, outros dizem 4, 5, outros dizem 7 anos, mas a realidade é que antes dos 2 anos não é, parece estarem nisso todos, que antes dos 2 anos não é muito importante fazer uma avaliação, porque também não é muito fácil, se assim se pode dizer, chegar a um consenso se realmente as alterações existem, são estruturadas, se vão ser modificáveis. Mas é importante que em muito tenra idade sejam avaliados. Como? Avaliando o padrão de marcha, avaliando a postura do bebê, obviamente também com uma anamnese, com questões levantadas aos pais, e perceber se existem quedas frequentes quando o miúdo começa a correr, mas normalmente eu aconselho a partir dos 2 ou 3 anos, se houver algum sinal de alteração na forma como a criança apoia os pés, ou se senta, ou até alterações na forma como quando corre se torna um bocadinho, as pessoas dizem mais trapalhão, porque realmente apresenta desequilíbrios, então aí deve ser avaliado. Deve ser avaliado com recurso normalmente ou a plataformas de pressão, podobarométricas, que são equipamentos informáticos que nós conseguimos, temos ali uma plataforma, normalmente o indivíduo caminha ou simplesmente está parado em cima da plataforma e serve para quantificar a forma como é feita a pegada e como o paciente caminha. Também se utilizam pedoscópios, utilizam alguns equipamentos que servem precisamente para avaliar o apoio da criança. Dr. Pedro Serra, e a investigação em podologia? Quais são assim, digamos assim, os medlines que possam estar a acrescentar linhas de orientação novas nesta área? Até mesmo para o futuro? Claro. O que é que nos pode dizer? Neste momento, a investigação parte de 2 fontes, ou através da indústria ou através das universidades. A indústria tem apoiado a Associação Portuguesa de Podologia e a Associação Portuguesa tem tentado apoiar algumas empresas que nos solicitam, de certa forma, essa cooperação, através de estudos de cremes ou de produtos dermocosméticos, ou seja, para tentar avaliar também qual é realmente o grau de sucesso, a taxa de sucesso da utilização de determinados produtos,
mas fazem-se também muitas outras parcerias, nomeadamente com empresas de calçado, com empresas de piugas, que tentam, por exemplo, havia há pouco tempo um estudo que está a ser feito no sentido de tentar prevenir as lesões do pé diabético, com o desenvolvimento de uma espécie de piuga, que quando uma zona da piuga, ou seja, do pé, é sujeita a uma carga excessiva, a própria piuga aparecia com um marcador em que indicava que seria um sinal que ali pode ser um ponto de lesão futura. Isso quer dizer que a podologia os podologistas têm tentado, juntamente com algumas indústrias ou com algumas empresas, promover produtos que possam contribuir na área da saúde, como utensílios ou ferramentas para diagnóstico ou para tratamentos. A nível universitário, vão-se desenvolvendo outros estudos, nomeadamente estudos de patologia ou estudos clínicos, e todos os anos, nomeadamente através dos mestrados de pediatria, este ano que está a decorrer uma pediatria clínica, os mestrados servem precisamente através dessas teses poderem desenvolver trabalhos que são depois publicados e são colocados num repositório universitário, de forma que a nível mundial também possam outras universidades ou outros colegas ou outros profissionais a recorrerem de forma séria a esses trabalhos que são publicados, seguindo as normas internacionais, obviamente, seguindo o rigor que isso exige. Falámos agora dos problemas e das pessoas que possam ter problemas do foro podológico. Em termos de recomendações para a população em geral, para a população cuidar melhor dos seus pés, quer do ponto de vista higiênico, quer do ponto de vista em termos preventivo, o que é que conselhos poderia deixar, doutor? Eu acho que, claro, a higienização dos pés é sempre importante. A utilização de um calçado adequado, e principalmente um calçado adequado a cada profissão ou a cada atividade. Ou seja, eu não posso dizer que um indivíduo que passe 10 horas em cima dos pés a trabalhar atrás de um balcão deve utilizar o mesmo tipo de calçado que utiliza, por exemplo, um indivíduo que trabalha numa cirurgia, porque esse tem que usar o trabalho com um calçado de proteção. Por isso, o calçado deve seguir algumas linhas que têm a ver com o conforto, com a proteção e com a acomodação do pé. Nós nunca nos podemos esquecer que os sapatos devem agradar os pés, não devem agradar os olhos. Não é? E muitas vezes esquecemos isso. E realmente aquilo que se pede é que o paciente procure sempre um calçado que seja cómodo, que seja confortável e que seja com o intuito de proteger o pé. Nesse sentido, se estivermos a falar de um desportista que use um calçado adequado, que use sempre, não faça erros como, por exemplo, utilizar calçados muito distintos para treino e para competição, que tenha ritmos de treino também adequados ao pé, à idade, para evitar as lesões. Depois devemos também aconselhar uma boa vigia do pé, ou seja, no sentido de evitar lesões. Nem sempre é fácil, porque os pacientes podem efetivamente ter alguma limitação física para o conseguir, e nesse caso o que se deve fazer, deve-se, por exemplo, com o auxílio de um espelho ou com outra pessoa, pedir realmente a vigia, e o que se aconselha também é que, em caso de dúvidas, consultar um podologista. No caso de indivíduos que estejam diabéticos ou em caso de crianças, devem consultar um podologista de forma a avaliar o risco de lesão ou a presença de alguma patologia que deva ser tratada ou compensada. E a questão da hidratação? Também se fala muito do imperativo da hidratação do pé, porque às vezes as pessoas com a correria para ir para os trabalhos, após o banho... Esquecem-se. O que é que nos pode dizer sobre os pés devem ser sujeitos a uma hidratação diariamente. Os pés são sujeitos a muito stress. Nós não nos podemos esquecer que cada vez que nos pomos de pé, o nosso pé, em determinadas zonas, é sujeito a uma carga que equivale a 3 vezes o peso do nosso corpo. E se nós corrermos, o impacto do calcânio chega a ser 5 vezes o peso do nosso corpo, em termos de impacto ao sol. Daí que a saúde da pele também deva ser acautelada. O que é que se deve fazer? Deve ser disciplinado, da mesma maneira que as pessoas lavam os dedos todos os dias, ou se não fazem, deviam fazer, devem também hidratar os pés todos os dias. Os pés são sujeitos a um efeito estufa pelo calçado, que também não é propriamente o ideal, ou seja, permite facilmente o desenvolvimento de infecções fúngicas ou bacterianas. Daí que manter uma pele sã e hidratada é importante. O que é que se aconselha? Aconselha-se uma lavagem com um sabão tipo
pH neutro? Tipo pH neutro, é o ideal. Não vamos procurar sabão da marca Y ou Z, um sabão realmente que seja pH neutro, uma boa hidratação, ter o cuidado de secar muito bem, principalmente na zona interdigital. Para não haver fungos, não é? Exatamente. E utilizar calçado que seja realmente proteção, calçado arejado, mudar as piugas todos os dias e utilizar, se possível, fibras mais naturais, no algodão. E em termos de nutrientes, doutor, recomenda cremes à base de aveia? Evitar a utilização de óleos. Pois logo. O que acontece é que o óleo dá uma falsa sensação de hidratação. O óleo não hidrata, o óleo engordura, por assim dizer. Por isso nós devemos procurar cremes que tenham uma capacidade hidratante, ou seja, de captar água para a pele que seja excepcional. A maior parte deles são baseados em extratos naturais. Uns por uma questão de marketing e outros também porque efetivamente conseguem-se resultados excepcionais com a utilização de alguns nutrientes que vêm da aveia e de outros cereais. Aquilo que eu aconselho habitualmente são, quando necessário, queratolíticos, ou seja, cremes que têm uma porcentagem alta de ureia. E a ureia também é um elemento tão natural que nós na nossa urina excretamos ureia. Mas efetivamente a ureia tem uma ação seletiva na pele para degradar a pele seca, para limpar a pele morta. Na maior parte das pessoas isso não é necessário, por isso o que se procura é um creme neutro. E vamos dizer que não precisa de ser um creme com uma marca comercial, mas muitas vezes aqueles cremes mais baratos do supermercado têm realmente as características necessárias de hidratação. Por isso o importante é colocá-lo. Mas, por exemplo, um Nivea, isso se calhar fica aquém, não é? Aquele Nivea... A maior parte dos leites de corpo ficam aquém, até porque a espessura da pele, dos pés, é maior do que na maior parte das outras zonas do corpo. Por isso deve-se procurar sempre cremes que tenham uma capacidade hidratante maior. Aquilo que acontece é que a maior parte das grandes linhas de produtos dermocosméticas, independentemente da marca, tem quase sempre um mais direcionado ao pé, ou seja, com uma capacidade de hidratação maior. Superior, sim. Normalmente eles são um bocadinho mais espessos e têm realmente uma capacidade de fixação da pele um bocadinho mais eficaz. Portanto, o bom senso e o discernimento devem estar na base também dessa... E em caso de dúvidas, procurar um colega, um pedologista que possa ajudar. Okay. Eu confesso que de início, eu acho que como quase todos nós, não sabia muito bem naquilo que me estava a meter. Até porque eu já estou a trabalhar há 13 anos e o que acontece é que realmente a pedologia nessa altura estava a dar os primeiros passos. E nem eu sabia muito bem qual era a necessidade, ninguém sabia dos pedologistas, dos portugueses perante a pedologia. Compreendo agora que foi uma excelente aposta e compreendi logo na altura, quando comecei a estagiar, que muitas vezes o tratamento dos pés trazem um alívio imediato, que é reconhecido pelos pacientes, ou seja, eles abraçam-nos quase e dizem obrigado, que realmente é um alívio muito grande. E percebo agora que o bem-estar dos pés é determinante naquilo que é a postura humana, naquilo que é o bem-estar do indivíduo a nível geral. Ou seja, ninguém consegue estar bem se tiver realmente uma dor no pé, porque não consegue caminhar, porque não consegue estar de pé, porque não consegue estar calçado. Daí que seja muito reconfortante perceber que cada vez que a nossa intervenção é bem sucedida, e graças a Deus tem sido, quase sempre muito bem sucedida, o paciente reconhece e percebe-se imediatamente que a postura e que a capacidade de interagir com os meios externos do indivíduo são realmente excepcionais. Portanto, com reflexo na sua qualidade de vida, não é? Com reflexo imediato na qualidade. Será a maior gratificação para o especialista, não é? Exatamente. É perceber que o doente sai satisfeito, sai a caminhar e que não tem dores, é excepcional. Sr. Dr. Pedro Serra, para terminar, queria lhe lançar um conselho, queria lhe perguntar se quer deixar alguma reflexão em torno da podologia, em relação a outros aspectos ligados à saúde interdisciplinares, para fecharmos. Sim, podemos fechar. Eu ia fechar com uma frase que é de Leonardo da Vinci, que diz que o pé é a mais perfeita obra de engenharia humana. E como tal, esta perfeita obra de engenharia humana foi feita para funcionar em perfeição. E como tal, eu acho que nós devemos preocupar-nos com ela, devemos passar mais tempo a olhar para os pés. Os pés precisam de nós e nós precisamos deles. Daí que, como mensagem para alguns colegas, saber que os pedologistas são cá, dispostos a colaborar. Como mensagem para a população em geral, eu acho que é importante eles perceberem que a podologia é o local certo para procurar quando existe um problema no pé, porque eu tenho a certeza que eu e os meus colegas também vamos perceber que se estiver fora das nossas capacidades, iremos tentar indicar o profissional mais adequado.
Por isso eu acho que o que nós temos que fazer é não nos podemos esquecer dos pés. Eles estão cá para nós e nós precisamos deles. Muito obrigada, Sr. Dr. Pedro Serra. Muito obrigado por esta partilha de saberes e por nos dar conta da sua experiência, da sua prática clínica em podologia. Muito obrigada. Desejamos um bom ano e muitas felicidades para si e para os seus.